Salve pessoal, sou Marcos Madaleno do Eleve e hoje eu quero gravar um vídeo falando um pouquinho sobre a pregação contextualizada. Que eu sempre vejo quando alguém contextualiza a mensagem, o cara veste uma fantasia, ele conta muita piada, ele vai usar lá um trechinho de filme, um trechinho de série, vai dar um título que instiga as pessoas, que faz referência a alguma coisa lá de cultura popular, uma expressão, uma gíria, e ele traz um teatro no meio da palavra, ele faz uma performance, ou sei lá, vai gravar um vídeo pro YouTube. E aí, às vezes, vem aquela declaração, barateou o evangelho. E o evangelho foi reduzido porque alguém fez algo mirabolante e o evangelho ficou em segundo plano. Será que contextualizar é baratear o evangelho? Quero ler com você Colossenses 4, aqui do versículo 3 em diante. Vai dizer assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, claramente, Paulo está pedindo oração para que a palavra de Cristo fosse manifestada com clareza, que ele pudesse falá-la abertamente, com toda a liberdade, e depois ele vai dar uma instrução sobre como a igreja deve se portar com aqueles que não são de dentro, aqueles que não são da panela. Quem entra dentro da igreja e fica pensando, por que esse povo canta desse jeito? Que hora que esse culto acaba? Por que esse pastor fala desse jeito? Esses que são de fora, ele vai dizer, aproveitem ao máximo cada oportunidade, e depois ele ainda vai dizer o seguinte, olha, vocês precisam ter uma fala, uma conversa temperada com sal e agradável, ou seja, tem que ser correta, tem que edificar, tem que ter o conteúdo correto e tem que ser agradável. Por quê? Por que a gente falaria de um outro jeito? Será que Jesus tinha uma fala enrijecida, nervosa, autoritária? Que tipo de fala tinha Jesus? Ele incluía as pessoas naquilo que ele estava falando. E aí então, eu queria trazer uma outra perspectiva a respeito do que é baratear o evangelho. Eu acho que baratear o evangelho, por exemplo, é você não se preparar para uma pregação. Isso é baratear o evangelho. Às vezes, eu ouço pessoas assim, mas se você vai contextualizar, você vai concorrer com o mundo, porque o mundo está fazendo de tudo, e aí toda semana você vai ter que fazer um jeito diferente. A igreja, ela não vai concorrer com o mundo, porque Jesus, ele é simplesmente incomparável. Não tem como ganhar de Jesus em nada. Se Jesus for manifestado, ele vai trazer vida, liberdade, salvação, e teve contato com Jesus, não tem como comparar Jesus com nada. E na verdade o que vai acontecer se a gente começar a contextualizar é que vai exigir um pouco mais de esforço, sim, vai exigir um pouco mais de preparo, vai exigir um pouco mais de pensamento. Como as pessoas vão receber o que eu estou falando? Como eu posso falar isso da melhor forma possível? Então, talvez o contrário disso seja preguiça. E eu tenho certeza que se a gente que ama Jesus e que ama as pessoas, a gente se dedicar para entregar uma palavra da melhor forma possível, a gente vai entregar coisa boa. Outra coisa também, baratear o evangelho, é você achar que o evangelho não é suficiente. E creia numa coisa, Jesus, ele é suficiente, o evangelho é suficiente. Baratear o evangelho é você achar que você precisa de algo e que seja uma base para a sua palavra que não seja Jesus. Isso é baratear o evangelho. Você achar que ele não é bom o suficiente para que as pessoas se convençam e você trocar ele por outra coisa. Então uma coisa que a gente não pode fazer é trocar a nossa contextualização colocando ela no lugar de Jesus. Ela nunca pode estar no lugar de Jesus. Nós usamos uma outra linguagem, mas nós não mudamos a palavra. Eu prego a palavra e mudo a linguagem. Por quê? Porque as pessoas mudam. Jesus não compartilhou a palavra no seu tempo como Moisés fazia. Ele falava que todo o povo tinha que ler a lei, e o povo lia a lei de manhã até o entardecer. Mas Jesus, ele andava entre as pessoas, ele não estava... Até uma coisa que intrigou as pessoas no tempo de Jesus é que ele andava pregando a palavra em todos os lugares, nos lugares mais inesperados, e usando ilustrações e de uma forma que as pessoas que nunca tinham ouvido daquela forma, ele ensinava também com autoridade, parava para ouvi-lo e ali ficavam envolvidas com a palavra de Jesus.
Outra coisa também que é você baratear o evangelho é você não colocar Jesus no centro. Jesus tem que ser o centro. Outra forma de baratear o evangelho é não ouvir a Deus antes de falar. Se Deus não falou com você, o que você tem para falar para as pessoas? Se Deus falou com você, aí sim você tem uma palavra. E a partir do momento que você tem uma palavra, aí sim você pode pensar como eu não vou desperdiçar o que Jesus falou comigo e compartilhar essa palavra da melhor forma possível para as pessoas. E também, outra forma de você baratear o evangelho é você não valorizar as pessoas para o qual você vai pregar. Você sabia que Jesus ele não está assim impressionado com a sua capacidade, com a sua inteligência? Ele não está impressionado com isso. Na verdade, ele pode usar qualquer pessoa. Ele usa uma mula, se for necessário. Você sabe disso. Agora, o que Jesus, qual que é o coração do pregador que Jesus espera? É alguém que está ali pronto para ser usado por Deus, que quer glorificar o nome de Jesus e que também ama as pessoas para o qual ele vai pregar. Então Jesus está mais interessado se você ama as pessoas para o qual você vai pregar, do que se você gosta de pregar, do que se você sabe muito a respeito daquilo que você vai pregar. Outra forma também de você baratear o evangelho é você não desafiar as pessoas a uma mudança. O evangelho sempre vem com uma ênfase de arrependimento, de mudança. Então você pode fazer as pessoas sorrirem ou chorar numa fala. Você pode fazer conexões inesperadas. Porque Paulo, quando ele pregou lá em Atenas, lá em Atos 17, ele usa uma poesia do seu tempo para falar sobre Jesus, para falar sobre os mistérios de Deus. Agora, quando você faz isso, você sempre tem que convidar as pessoas para uma mudança de vida, desafiar as pessoas a um arrependimento. Agora que você ouviu, agora que você conhece, qual é a sua decisão diante dessa mensagem? Nos 9 discursos de Paulo, que nós vemos na Palavra de Deus, nós vemos que ele falou para diversas pessoas diferentes. E na sua palavra ele sempre trabalhou um conceito sobre Deus e ele também sempre entregou uma palavra do Evangelho clara e sempre desafiou as pessoas a algum tipo de compromisso. Então tenha sempre isso em mente, você precisa desafiar as pessoas a uma mudança. O Tim Keller, no seu livro Igreja Centrada, ele fala assim: tem a contextualização combativa, a contextualização ativa e a contextualização passiva. A contextualização combativa imagine se você vai atravessar uma rocha para passar ali uma estrada. E a contextualização combativa é como se você pegasse uma dinamite e explodisse na superfície da rocha. Vai fazer muito barulho, ela vai causar ali um espanto, mas ela não vai causar nenhum efeito naquela rocha. Eu vejo a contextualização combativa naquele tipo de pregação que não aceita muito a contextualização. Então você menciona as coisas da sociedade e só fala que é um absurdo e ali quem não é de dentro da igreja acaba se sentindo de fora, acaba se sentindo julgado, você explode uma coisa na cara dele, mas isso não penetra o coração dele. Agora tem a contextualização que é passiva, ou seja, você perfura a rocha, mas você não lança uma dinamite lá dentro. Agora a contextualização ativa é quando você perfura a rocha, você entra dentro dela, dentro do que a gente está falando aqui, é você falar a linguagem das pessoas, as pessoas se conectarem, as defesas caírem, elas estarem ali no ponto que estão abertas para receber a palavra, e elas recebem, elas vibram, e você está lá dentro da rocha, você está lá dentro de corações endurecidos. E aí o que tem que ser feito? A contextualização ativa é você, depois de perfurar a rocha, você explodir uma dinamite dentro dela. E o que é explodir uma dinamite? Assim como Tim Keller fala no livro Igreja Centrada, é você convidar as pessoas para um compromisso, é você desafiar a cultura, é você desafiar a pessoa a uma mudança de vida. Então, baratear o evangelho é você cavar um buraco dentro de uma pedra, é você entrar dentro da cultura, é você falar a linguagem da galera, mas não desafiar ninguém ao compromisso, não desafiar ninguém a uma mudança de vida, não colocando Jesus no centro e mostrando que a vida que ele tem para nós é maior, é melhor, e tudo que está abalado na nossa vida tem que ser jogado fora para que um caminho seja aberto, para que Jesus se manifeste na nossa vida com totalidade. E também eu quero lembrar você, quando você for preparar-se para uma mensagem, que a mensagem já está pronta. A palavra de Deus é suficiente. Quem tem que se preparar somos nós. Então, a mensagem já está pronta. Quem tem que ficar pronto é o pregador. Então, esteja pronto, seja um canal limpo, ouça a Deus, porque na contextualização
eu posso me perder e consagrar, sacramentar a contextualização. Eu posso achar assim, se a galera não der risada, se eu não fizer uma coisa mirabolante, não vai dar certo. E eu também posso sacramentar a não contextualização. Eu vou usar coisas do passado, achando que se eu fizer uma outra coisa diferente, então eu estou barateando o evangelho. Não, esteja com o seu coração pronto, ouça a Deus, faça as conexões necessárias, desafie os ouvintes a uma mudança e pregue a palavra. Mude a linguagem, use diversas formas para se comunicar, mas pregue a palavra. Pregue a palavra nas redes sociais, pregue a palavra no YouTube, pregue a palavra nos cultos, pregue a palavra nas praças, nas salas de aula, nas empresas. Pregue a palavra porque ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E ame as pessoas, porque contextualizar é amar. Porque se eu estou contextualizando, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que a palavra é importante e eu não vou entregá-la de qualquer forma, e eu estou dizendo que as pessoas são importantes. Então, contextualizar é amar. Contextualizar não é baratear o evangelho. E aí, o que você achou desse vídeo, desse assunto? Você tem alguma pergunta? Quer que a gente fale sobre uma outra coisa? Coloca aí nos comentários abaixo. Se você curtiu, se levou a sua vida, dá uma curtida. Se você ainda não segue o nosso canal, aproveita agora para se tornar seguidor. E nós queremos semanalmente colocar sempre um vídeo novo que eleve a sua vida. Que Deus te abençoe e te ilumine nesse caminho que é um privilégio de compartilhar os mistérios dos céus com o coração das pessoas.